Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje falar sobre a posição de um móvel em três dimensões. Nós já vimos anteriormente em uma dimensão, em duas dimensões. Três dimensões, apenas vamos fazer o acréscimo de um eixo, certo? Vamos lá então fazer uma breve definição disso. Vamos imaginar a posição de um móvel. Escolhemos, no caso, três eixos. Geralmente, esses três eixos que nós adotamos são os eixos X, Y e Z. Mas você pode chamar da forma que você achar melhor. A, B, C, W, Y, K. Então, você que vai definir, certo? O que você tem que ter na sua cabeça é que esses eixos eles têm que estar perpendicular entre si. Como assim, Emanuel? O eixo X e Y, que foi lá o eixo em duas dimensões, como a gente vimos, eles estavam perpendicular, né? Formando um ângulo de 90 graus entre eles. Então, o eixo XY está em 90 graus. No momento em que eu acrescentar o eixo Z, no caso o espaço aqui, ele também vai estar em 90 graus em relação ao eixo X e também em relação ao eixo Y, certo? Então, todos eles, X e Y, tem que estar em 90 graus, Y e Z 90 graus e Z e X em 90 graus, beleza? Todos eles têm que formar esse conjunto de ficar perpendiculares entre si. Esses três pontos, no caso, eles têm uma origem. E a origem, geralmente, adotamos no ponto comum. Eles ficam com a origem no mesmo lugar. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a seguinte situação. Eu tenho aqui os três eixos, certo? Nas três dimensões, X, Y e Z. A gente aqui chamamos de origem. No caso, o ponto zero, certo? O início da trajetória desses três pontos, certo? Desses três eixos. A gente chamamos então esse sistema de cartesiano triortogonal, certo? Assim, pelas coordenadas x, y e z, podemos determinar a posição de um determinado móvel, certo? A gente vamos ver aqui alguns casos particulares do movimento em três dimensões, assim como vimos em uma e em duas dimensões. O que é que acontece? Agora a gente vai fazer a inclusão do eixo Z, certo? Vamos imaginar agora o movimento de uma bola de futebol dentro de uma sala. Por que você escolheu uma sala, Emanuel? Porque uma sala é um local menor, certo? Um local mais comum a vocês. Você geralmente vê a sala da sua casa ou coisas relacionadas. É um local, um ambiente menor. Mas isso pode ser isso para o espaço também. Assim, vamos imaginar um campo de futebol, já que eu estou me referindo à bola de futebol, certo? Você também pode adotar como o campo em si. Vamos imaginar então dentro da sala, sua localização é dada então pelos eixos X, Y e Z, certo? O eixo de coordenada X, Y, Z. Agora, nós temos duas coordenadas que a gente não consegue determinar especificamente na posição da bola. E nós temos aqui a bola aqui no espaço. Vamos imaginar que o eixo X, Y e Z está representado nessa figura. E o que é que a gente vamos adotar como origem? Vamos adotar como origem aqui, vou até pintar aqui de uma cor diferente, certo? A gente adota como origem aqui, os três pontos comuns aqui, onde eles se encontram, se intercedem, certo? Então a gente chama de origem. Então ela vai estar uma determinada distância aqui no eixo Y, uma outra distância aqui no eixo X e uma distância aqui no eixo Z, certo? Que é a altura da bola, onde a bola está na sua altura, certo? Emanuel, mas você está botando a bola como se eu tivesse chutado ela para cima, certo? Porque se a bola estivesse no chão, voltaria no caso para aquele exemplo da mesa de bilhar. A bola ficaria no caso no eixo X e Y, que seria somente essa parte aqui, e não incluiria o espaço. A partir do momento em que a bola sai do chão, nós já trabalhamos com três eixos. Aí quer dizer então que quando a bola está no chão, o eixo Z não existe?
existe, porém é zero. Ele não tem distância no eixo Z, por isso que nós desconsideramos. Assim como se não tiver distância no eixo Y, nós só trabalhamos com o eixo Z, certo? A gente vamos trabalhar de acordo com os parâmetros que nós temos, beleza? Agora vamos ver aqui um caso 2, certo? Para nós identificarmos a posição de uma aeronave no espaço, certo? No espaço aéreo. Precisamos, no caso, um sistema de coordenada x, y e z. Por quê? Porque ela está no espaço. Emanuel, mas se ela estivesse no chão, certo? Se ela estivesse no chão, a análise já seria do eixo x e y, certo? Porque a movimentação dela só seria no chão, certo? No plano, certo? Como a gente estamos no espaço, a gente precisamos determinar a latitude, longitude e a altitude, certo? Então, precisamos determinar isso aqui: altitude, latitude e longitude. Então, o eixo x, y e z, certo? A gente determina a altura onde o avião está no espaço, beleza? Basicamente, a parte de definição do espaço, de pontos materiais no espaço, no eixo x, y e z, quando temos em uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões, basicamente já foi definido aqui, certo? A gente já no próximo assunto já vamos entrar já mais a fundo aí referente a essas explicações, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.